Olá, professores e professoras! A sala de aula pode ser um espaço de troca e aprendizado, mas também de grandes desafios. Professores e profissionais da educação dedicam a vida a cuidar do futuro de nossos estudantes. Mas quem cuida deles? Setembro é um mês dedicado à valorização da vida e à saúde mental, e por isso é um momento importante para refletirmos sobre quem dedica a sua vida a educar. Junte-se a nós para um bate-papo potente, onde vamos abordar os desafios da profissão, compartilhar estratégias de autocuidado e fortalecer a comunidade educacional. Eu sou a Fabi Teixeira, sou jornalista com mais de 25 anos de experiência, com passagens em grandes emissoras brasileiras. E comigo estão aqui a Bel Oliveira e a professora Luísa Helena Ale Rodrigues. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui nessa live, poder trazer algumas informações sobre saúde mental para os professores do Brasil. Somos privilegiados, né? Privilegiados de estarmos juntos aqui se nutrindo e nos alimentando de saúde. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês. A gente que agradece a parceria e a disponibilidade de vocês. E bom, para quem não conhece, o Abel Oliveira é assessor pedagógico na Saber Educação, psicólogo, especialista em saúde mental pela UFPI, em parceria com o Ministério da Saúde, possui MBA em Educação pela PUC do Rio Grande do Sul, atuou como orientador educacional em diversas escolas, professor de diferentes disciplinas no curso de Psicologia na USSPI e também coordenador de CAPES 2. E a Luísa é graduada em Pedagogia pela Universidade de São Paulo e faz parte do Grupo de Educação e Pesquisa, o LEB Educare, Laboratório de Educação em Valores Socioemocional da USP. Estudou na Universidade de Barcelona e participou do movimento Escola Moderna em Portugal, concluindo um semestre na Escola Superior de Educação Paula Francinetti. Ela é contadora de histórias e professora na Prefeitura de Praia Grande e atua no pilar de Educação em Valores Humanos na complementação educacional para comunidades de vulnerabilidade social. Bom, para a gente começar, Bel, eu gostaria de te perguntar da importância do Setembro Amarelo. Bom, Setembro Amarelo é um projeto governamental que busca trabalhar a valorização da vida, né, por conta de vários casos que a gente tem historicamente, e o governo acaba incentivando várias ações, e essas ações acabam sendo refletidas em vários locais, empresas, escolas, pelo país todo, com busca realmente em trabalhar a questão da qualidade de vida e qualidade da saúde mental das pessoas. Então, aproveitando, Luísa, quais seriam, assim, os principais desafios que os professores enfrentam com relação à saúde mental? Olha, eu sinto que o principal desafio é a ignorância. Ainda se tem muito preconceito por desconhecimento. Então, a base é o que a gente está fazendo aqui. É poder se juntar, unir com todo o conhecimento e bagagem que temos aqui do Abel e poder aproveitar o privilégio que temos hoje, muito mais facilitada a informação, e buscar essas nutrições, buscar esses aportes, porque é assim que vamos conseguir, primeiro, saber da importância do tema, né? Tem uma fala da doutora Viviane Louro, que me toca muito, que ela diz que deveria ser proibido profissionais da educação ou da saúde atuarem sem passar por processos de autoconhecimento. E eu acho isso muito impactante, porque muitos não passam, né? E isso é um processo que vai demorar, né? E enquanto demora, muitos impactos graves estão acontecendo. Então, o autoconhecimento, a terapia, o psicólogo é uma necessidade hoje. Não é uma questão de doença, não é uma questão de correr atrás de algo. Quanto mais a gente entende que isso é uma prevenção, e não só uma prevenção, é uma busca, o que estamos fazendo aqui? Por que a gente está nesse mundo? É para viver melhor? É para ter qualidade de vida? E a gente vai conseguir isso nos conhecendo. E quem vai conseguir nos ajudar? Quem estudou para isso?
quem domina a mente humana, quem domina os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos desejos, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, psicólogos. Então, eu acho que é muito importante isso. Então, eu sinto que poderia falar vários desafios e várias dificuldades, mas o principal é a gente combater uma desinformação histórica, cultural e social, que faz as pessoas ainda terem muitos preconceitos com o autoconhecimento e com o cuidado da nossa saúde, que tem que ser nosso maior bem, nossa prioridade. Com certeza. E aproveitando até a presença do Abel, que é psicólogo, Abel, como é que os professores podem driblar esses desafios? Bom, trabalhar a saúde mental, de um modo geral, não só com educadores, mas representa um grande desafio, por conta, até como a professora falou, existe todo um estigma em cima dessas condições, né? E o que a gente percebe ao longo do tempo é que, por mais que a gente invista em campanhas de prevenção e de divulgação, esse estigma ainda persiste, não só pelo desconhecimento, mas também pelo medo de que muitas vezes o processo terapêutico traz, né? Muitas pessoas, elas acham que vão se expor àquele processo terapêutico, e também tem a questão do medo da própria mudança, né? Que o processo terapêutico incide, ela vai ter que tomar decisões que muitas vezes ela não está pronta para isso. E quando a gente fala de educadores, a gente vê pessoas que estão expostas a muitos intempéries emocionais, por assim dizer. E uma coisa muito importante, a gente não dá o que a gente não tem. Então, muitos dos nossos professores, eles nunca tiveram nenhum tipo de contato com, por exemplo, a educação socioemocional. Então, isso acaba acarretando que, para eles, é difícil também, tanto se perceber, como perceber o outro de formas diferentes. Então, esse é um dos principais desafios de trabalhar a saúde mental com eles, né? E também o professor, muitas vezes, ele se coloca na posição de fortaleza, né? E de que não querer demonstrar nenhum tipo de fraqueza frente às adversidades. Então, são essas resistências maiores que a gente enfrenta quando vai trabalhar com eles esses temas. Bom, você, professora, já percebeu a importância realmente dessa temática do Setembro Amarelo, então a gente quer também a sua participação. Manda suas dúvidas, as suas considerações pelo nosso chat. E para a gente dar sequência aqui, Abel, eu queria saber como que a escola e também a comunidade podem apoiar os professores nesse desenvolvimento da saúde mental. Na verdade, é um processo, né? Um processo onde esses dois organismos abrem esse espaço para que esse professor possa realmente se sentir seguro o suficiente para buscar uma possível ajuda, né? É claro que são processos que levam tempo para serem construídos, principalmente quando a gente fala de comunidades escolares, né? A comunidade escolar, ela ainda é muito hermética em determinados aspectos, né? Elas se fecham muito até como uma forma de prevenção e proteção. Então, quando você começa a perceber que a escola dá esse subsídio, que eles começam a investir em produtos de educação socioemocional, isso começa a deixar o professor mais seguro para buscar essa ajuda, para buscar essa compreensão de si mesmo, né? Mas é uma luta, né? A gente ainda enfrenta muitas resistências, não só por parte dos professores, como eu falei, mas do conjunto geral nesse aspecto, né? A saúde mental, ela descortinou muito depois da reforma psiquiátrica, onde surgiram os CAPs e o hospital psiquiátrico, ele foi meio que não extinto, mas caiu em desuso, mas mesmo assim é uma construção histórica, né? A gente tem ainda arregado na cultura brasileira muito de que quem procura um psicólogo, quem procura um psiquiatra, é aquela pessoa que é maluca, aquela pessoa que rasga dinheiro. Então, isso ainda está muito na cultura da gente, né? Então, quando você começa a trabalhar isso dentro da educação como um todo, a gente desconstrói isso. E aí a gente está olhando não para essa geração, mas para a próxima. E até porque o Brasil é tão amplo, tem diferentes realidades, sim, né, Abel? Sim. E aí, como o meu trabalho permite que eu percorra o país, a gente percebe que na maioria das vezes o que muda o sotaque, mas as condições também, né? A gente percebe que determinadas regiões, elas investem mais em determinados aspectos da saúde do que outros.
Mas, de um modo geral, a gente costuma ver que o adoecimento ele é constante, porque o estresse é constante. Né? O estresse da sala de aula. E muitas vezes a gente ouve de professores também coisas que são absurdas, né? Como o professor não valorizar o seu aluno, até porque ele desconhece a realidade dos alunos. Por mais que ele diga assim, eu vivo na mesma cidade que eles, você não conhece o que o seu aluno vive. Muitas vezes o único bom dia ou boa tarde que aquele aluno recebe é o que ele dá ali naquele dia. Sim. E o professor passa a se perceber diferente e quando cai a ficha, se ele não estiver preparado, o peso é ainda maior. Então, é uma cobrança que ele recebe, mas que, em contrapartida, nem muitas das vezes ele não está pronto para dar essa resposta, porque ele nunca foi trabalhado para isso. Então, tem todo digamos assim, um conceito que tem que mudar, um paradigma que tem que mudar, para que, a partir daí, a gente consiga evoluir nesses aspectos de trabalhar a saúde mental dentro do ambiente escolar. Como apoio mesmo. Sempre, com certeza. Luísa, você sente que existe esse apoio ou, na prática, o que seria possível para que esse professor recebesse esse suporte psicológico, esse apoio, para que ele cuide ainda melhor? Tem muitas coisas que podem ser feitas. Primordialmente, a formação inicial e continuada, né? É o local para combater o que a gente iniciou falando, a ignorância, né? O desconhecimento. Então, e aquilo que o Abel falou de o professor às vezes não conhece o aluno. O professor nem se conhece. E nem o aluno se conhece, nem todos os agentes. Outra fala do Abel, a comunidade escolar, os termos que a gente usa muito na academia é o clima escolar, a importância do clima escolar. A gente já entendeu que para uma alfabetização ser positiva, o clima escolar influencia, querendo ou não, o currículo oculto que a gente fala, né? Não é só o que está na apostila, o que está no livro didático, é o clima do ambiente da escola, da comunidade escolar. Então, eu acho muito importante a gente dizer que aqui a gente está falando de professor, mas a saúde do professor vai estar diretamente ligada, quer queira ou não, na saúde do aluno, na saúde do familiar, na saúde da vizinhança, na saúde de todos os funcionários da escola, da limpeza, da gestão, da inspetoria, da cozinha, todos, da manutenção. Se esqueci de algum, todos, até dos que vão e passam por lá, porque isso vai influenciar, sim, nesse conhecimento e nessa busca pelo conhecimento, tanto aprender a ler e escrever, quanto como viver melhor e ter mais saúde em todos os âmbitos. Então, a formação é muito importante para todos os funcionários, é muito importante formação para familiares e para a vizinhança. Propostas que trazem para a comunidade escolar o conhecimento, que é deficitário. É uma luta muito grande, né? E para além desse conhecimento da formação, outra coisa que contribui muito é com espaços para se conhecer e para conhecer o outro. Porque como que eu vou respeitar alguém que eu não conheço? Sim. Já dizia o Pequeno Príncipe, a gente se torna inteiramente responsável por aquilo que a gente cativa. E aí, por isso, ninguém quer se conhecer. Ninguém quer se autoconhecer e ninguém quer conhecer o outro. Porque cativar dá responsabilidade. E responsabilidade é cansativo, exige tempo, exige energia. Então, é melhor eu não conhecer e criticar, ou eu empurrar para debaixo do tapete as minhas sombras, do que eu me cativar e ter que me responsabilizar por quem eu sou. E o ambiente faz toda a diferença, né, Luísa? Com certeza. Bom, para enriquecer ainda mais essa nossa live, a gente convidou a Inês Hugenbühler, que é psicóloga, especialista em saúde corporativa, para compartilhar também aqui com a gente algumas dicas de autocuidado que a gente pode aplicar no dia a dia. Vou pedir para o nosso editor rodar aí o vídeo com que ela se preparou especialmente para a gente, para esse dia especial. Olá a todos, queridos professores e professoras. É uma honra estar aqui hoje para falar sobre um tema fundamental: cuidar de quem cuida. Quem mais se dedica a cuidar do futuro do que vocês?
A profissão de vocês é uma das mais nobres para mim, mas também uma das mais desgastantes, não é? Por isso, aqui, o foco é em vocês. Muitas vezes, no nosso dia a dia, ignoramos os pequenos sinais de esgotamento. Achamos que é normal viver no limite, naquele modo de sobrevivência, sempre exaustos, e assim que o burnout se instala. Não é de uma hora para outra, mas aos poucos. Ele começa, muitas vezes, com uma dedicação imensa com o trabalho, com a vontade de abraçar o mundo e resolver tudo. Todos nós conhecemos isso, né? Depois vem a sensação de que, por mais que você se esforce, o resultado não aparece. Você nunca termina. E aos poucos a frustração se transforma em um cansaço profundo, uma exaustão emocional que nos distancia daquilo que mais amamos, ensinar. Reconhecer essa jornada, esse risco, é o primeiro passo para não chegar até o destino final do esgotamento. Então, como podemos nos proteger? A resposta está em fortalecer nossos pilares do bem-estar para nutrir todo o nosso portfólio de papéis na vida. Afinal, o professor, a professora é apenas um desses papéis. Nós somos também mães, pais, filhos, filhas, amigas, amigos, parceiros, jardineiros, atletas. E nosso bem-estar é como uma mesa. Ele só se mantém firme quando todas as suas pernas, os pilares, dão o suporte necessário para todos os pratos que equilibramos sobre ela. Então vamos olhar para esses pilares do bem-estar. Um pilar fundamental é o pilar físico. É a nossa energia vital, o combustível que nos permite ser o professor, a professora paciente em sala de aula, mas também o pai, né, que brinca no chão com os filhos, a amiga que faz uma caminhada, que conversa, a pessoa que tem disposição para seu hobby, por exemplo, depois do trabalho. Então, cuidar do corpo é cuidar da nossa capacidade de estar presente em todos os papéis. Tem o pilar mental e emocional. É a nossa clareza, a paz interior. Então, dar pausas para a mente descansar, fazendo alguma atividade fora do trabalho, não é fuga. É o que nos permite voltar a ser um parceiro, uma parceira, um professor, um profissional mais presente com o filho, com o aluno. Acolher o que sentimos é impor limites, é o que protege a nossa energia para distribuí-la de forma saudável entre o profissional e a família e os amigos, enfim, todos os pratos na mesa, né? Tem o pilar social também e relacional. Aqui moram nossos papéis de amigo, filho, filha, parceira. É lembrar que o professor, a professora precisa do apoio dos colegas também. E que a pessoa por trás do crachá precisa do abraço da família e da leveza dos amigos. Essas conexões nos nutrem e nos lembram que não estamos sozinhos em nenhum dos nossos papéis. Então, para o dia a dia aqui, ficam algumas dicas práticas para você cuidar de todos esses pilares. Faça micropausas entre uma aula e outra. Respire fundo por 1 minuto, 2, 3, 4, 5 minutos, melhor ainda. Olhe pela janela, alongue um pouco o corpo. Esses pequenos momentos de reset, de relaxamento, fazem uma diferença enorme na gestão da sua energia e no final do dia. Usem a respiração a seu favor. Quando sentir a pressão aumentar, inspire lentamente, contando até 4. Segura o ar, contando até 4. Solte o ar, contando até 4. Pare por 4 segundos também, repete isso. Isso se chama uma respiração anti-ansiedade. Isso acalma o sistema nervoso de forma quase imediata. Então, em qualquer momento onde você se sente mais agitado,
mais ansioso, essa respiração te ajuda a voltar para um estado de mais clareza, de mais tranquilidade. Por último, cria um ritual de transição. É muito difícil separar a vida profissional e vida pessoal no que a gente está fazendo. Então, ao fim do dia de trabalho, faça algo que marque simbolicamente o encerramento do dia. Pode ser tomar um banho, trocar de roupa, ouvir uma música específica, lavar o rosto. É um sinal para o seu cérebro de que, a partir daquele momento, o tempo é seu. E nunca esquecem de praticar a gratidão. Antes de dormir, no final do dia, pense em 3 coisas simples pelas quais você está grato ou grata nesse momento. Parece simples, mas esse pequeno ato treina nosso cérebro a focar no que temos de bom, em vez do que está ruim. Mesmo nos dias mais difíceis, isso de novo vai te ajudar a acalmar. E lembre-se sempre, fazer isso, reservar um tempo para si, se cuidar, não é um luxo. É uma necessidade para que vocês possam continuar realizando essa profissão incrível. Para cuidar, é preciso estar bem. Vocês são a base da nossa sociedade e merecem todo o cuidado e atenção também de si mesmo. Muito obrigada. Se cuidem. A gente que agradece, Inês, por essas contribuições tão valiosas. Eu e a Luísa, a gente já estava fazendo aqui a respiração, estava percebendo aqui na Luísa. E eu queria te perguntar, essas estratégias, você acha que é possível colocar na sua rotina? Com certeza, eu não vivo sem elas. Eu já estou num processo de autoconhecimento há 8 anos. Eu comecei a me atentar. Eu era uma ignorante, eu comecei a me atentar a termos mesmo, a falar sobre quais são meus sentimentos, o que eu estou sentindo, a importância do conflito, numa disciplina na faculdade, em 2015. Então, já vai 10 anos aí, mas faz uns 8 anos que eu comecei a ter necessidades por questões de saúde mesmo. E, assim, essas dicas que ela deu eu uso, são maravilhosas. Eu complementaria com a importância do sono, porque o sono, ainda por desinformação, e além da desinformação, existe uma contra-informação cultural que a gente acha, poxa, eu só preciso de 5 horas para dormir, olha como eu sou incrível. E as pessoas se orgulham disso. Isso não é bom, isso não é um privilégio, um superpoder, uma coisa saudável. Então, a começar por isso. E uma coisa que tem funcionado muito para mim é a auto-hipnose. O que é a auto-hipnose? Você coloca lá, pesquisa na internet, vai te dar uma condução para você respirar antes de dormir. Respirar, pensar coisas boas. E isso ajuda muito, porque às vezes todo mundo, eu acho que passa por isso. Querer dormir e não conseguir. Ou pensar, eu só consigo dormir depois que eu vejo tantas horas de YouTube, de celular e tal. E isso não é saudável. A gente tem que... É o primeiro grande preconceito que eu acho que a gente tem que desmistificar. E tem que repetir para nós mesmos. Porque a gente é preconceituoso com relação a isso. Eu tenho o direito de dormir. E ao dormir eu estou sendo inteligente. Ao dormir eu estou sendo um excelente profissional, um excelente ser humano. Das diversas áreas que eu atuo, sabe? Então... para além do pessoal, né, eu acho que contribuições que a escola pode fazer. Então, se a base é a respiração, por que não se coloca no projeto político-pedagógico, no PPP da escola, momentos para respiração? Por que não coloca em documentações oficiais a importância disso, sabe? Essas pequenas pausas, né? Dessas pequenas pausas. Bom, a gente quer ouvir você que está acompanhando essa live também, então deixa aí a sua contribuição, o seu comentário no nosso chat. Essas estratégias, você coloca na sua rotina, vai passar a colocar também na sua rotina? A gente quer saber. E aí, vou perguntar mais uma vez para a professora Luísa, se você hoje já consegue identificar esse desgaste emocional para daí realmente correr atrás.
Eu estou muito... eu faço terapia, né? E minha psicóloga, a gente brinca que ela me dá estrelinhas. Vou ganhar estrelinha, porque aqui agora ela falou da respiração e eu comecei a respirar. Então, ponto. Sabe? Acho que a gente tem que brincar com a nossa saúde, sabe? No sentido positivo, brincar com as nossas emoções. Eu estou aqui pela primeira vez fazendo uma live. Então, eu vou estar nervosa, eu vou estar ansiosa, vou estar com... Não sei, às vezes a gente nem sabe nomear o sentimento justamente porque a gente não está acostumado, né? E a importância de nomear. Eu sei que eu tô. O que eu tô? Eu sei que minha mão sua, eu sei que meu coração acelera. Percebi? Respira, né? Então, eu acho que sim, é possível identificar, todo mundo consegue. Só que, às vezes, a gente nem percebe, a gente nem sabe o nome, e a gente nem sabe ouvir, e a gente nem sabe, o próprio corpo diz. Então, o coração acelerou, o que é esse aceleramento? É raiva? É ciúmes? É medo? É cansaço? O que é? E a gente vai num processo muito pessoal. Só que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente dribla a ignorância, mais a gente vai se conhecer e vai perceber no nosso dia a dia e ter estratégias que a psicologia traz, ferramentas para poder manejar essas emoções. Vamos aproveitar, então, a presença do Abel para saber quais seriam as dicas, como a professora Luísa colocou também. É muito difícil a gente conseguir identificar, até nomear, né? É mais do que identificar, nomear aquilo que eu estou sentindo, qual é o processo que eu estou passando. Então, eu gostaria que você colocasse aqui algumas dicas para ajudar todos os professores e professoras. Beleza. Bom, eu achei que até no próprio vídeo da Inês foi bem legal quando ela falou sobre a questão de você marcar a saída do trabalho, que esse é um dos pontos mais difíceis, que é você separar o que é seu e o que é do trabalho, né? E ter uma estratégia ali para você conseguir deixar em casa os problemas de casa e no trabalho os problemas do trabalho, isso já é um desafio, mas é um exercício necessário, porque você diminui ali por questões bem impactantes até na vida cotidiana, né? Essa questão do autoconhecimento, ele é um dos grandes gaps que a gente tem, infelizmente, porque esse é um processo que a gente aprende quando criança, né? Lá na infância que a gente aprende a identificar o que é uma raiva, o que é um medo, e até porque muitas vezes isso é subjetivo. O que parece medo para outro pode parecer raiva. E a partir do momento que você começa a se auto-perceber, você começa também a se auto-gerir e a usar essas emoções em benefício próprio, né? A gente tem que lembrar que muitos desses processos emocionais, eles são processos evolutivos, eles acompanham o ser humano desde os primórdios, né? O que acontece é que muitas vezes, no nosso dia a dia, eles se tornam fora de escala. E isso acaba trazendo aí uma série de consequências, né? O próprio processo de ansiedade, ele vem dessa origem, né? O ser humano, é normal ser ansioso, porque essa ansiedade prepara o corpo para o que vem a seguir. Só que aí, quando você tem uma ansiedade fora da curva, você tem problemas relacionados à ansiedade. Então, esse grande desafio, né, e essas dicas que a gente pode dar é muito baseado no autoconhecimento e na busca também por ajuda quando percebe que tem realmente algo que está interferindo nas tuas atividades de vida diária. Esse, na verdade, é o grande conceito do adoecimento, né? Quando você tem alguma coisa, independente do que seja, que interfira nas suas atividades de vida diárias, a gente considera que é o gatilho para você procurar ajuda. Mas procurar ajuda é fácil? Esse é o grande desafio, né? Porque para procurar ajuda você tem que muitas vezes se colocar numa situação de alguém que está sofrendo. E as pessoas não gostam de se mostrar vulneráveis, né? Então essa talvez seja uma das grandes importâncias de momentos como esse, da gente poder expor as opções que as pessoas têm e também mostrar que é normal que a gente sinta medo, angústia e até raiva, e que buscar ajuda não é uma questão de vergonha ou de fraqueza. Até porque assumir a vulnerabilidade é um ato de coragem. Principalmente isso, né? Principalmente isso. Você se colocar como vulnerável
é um ato de coragem, mas também o maior ato de coragem talvez seja aceitar que você precisa mudar alguma coisa na sua vida. Né? E a gente trabalha muito com mudança de paradigma. Né? O paradigma que é essa forma como a gente julga o mundo a partir das nossas experiências de vida. Então, muitas vezes a pessoa está tão arregada naquela questão cultural, naquela questão familiar, que ela não consegue perceber que aquilo é o que lhe adoece. Né? E o que a gente percebe ao longo do estudo da saúde mental é que muitos dos processos patológicos são oriundos de processos familiares e vêm desencadeados por elementos ali históricos dentro da dinâmica familiar. Né? Então, como a gente estava falando, separar isso aí, você consegue evitar que problemas do trabalho te influenciem na família e problemas da família te influenciem no trabalho. Quando você mistura, geralmente não é uma coisa muito interessante e saudável. Você identifica muitos professores nessa descrição que o Abel fez? Nossa, eu mesma, com certeza, com certeza. E não só professores. O ser humano, de forma geral, em todas né? as áreas, né? É demais, demais. E eu acho que os nossos próprios preconceitos e os preconceitos das pessoas próximas a nós, que são quem inconscientemente a gente leva a sério, né? Então, eu quero buscar uma coisa, só que a minha mãe ou um familiar seu próximo vai dizer, não, isso é bobagem. O medo de ser julgado é muito grande. Né? Ou tem muito estigma mesmo de... você fez um comentário que é muito isso. Vai gastar dinheiro com isso? Gente, o que é isso? Isso é o seu bem mais precioso, a sua vida, né? Mas tem uma questão também que agora a gente, no próximo mês, vai ter Dia dos Professores. Em muitas homenagens, o professor aparece ali com uma capa de super-herói. Tirar a capa de super-herói não é fácil. Não. Mas é tão bom, é tão libertador, eu recomendo a todos. Eu demorei para tirar minha capa, mas é tão bom quando um aluno vem e faz um carinho na gente, que o aluno entende que a gente também abraço, tem medo, né? que a gente também tem tristeza, que a gente é ser humano de carne e osso, que a gente não tem capas, né? Mas esse se permitir é um grande desafio. Né? O se permitir, se perceber como ser humano. Né? Até porque assim, a rotina do professor é uma rotina quase que realmente de um super-herói. Sim. Ele tem que estar em vários lugares ao mesmo tempo, ele tem que dar conta de várias coisas, né? Ele vive sobrecarregado. O professor talvez seja uma das poucas profissões que leva trabalho para casa. A gente falava isso dos bastidores. As pessoas acham que entrou na sala de aula, terminou ali e acabou o turno. Nunca. E professor é aquela coisa. Ele dormindo, ele sonha com os alunos. Ele leva trabalho para casa no final de semana. Né? Muitas vezes ele chega à noite, ele vai corrigir prova. Então, é uma rotina que tende realmente a um adoecimento. E quando esse professor não respeita esses limites, acaba que desencadeia sim. É claro que a gente sempre tem que levar em consideração que muitas vezes o professor vive no fio da navalha por conta realmente financeira. Quanto mais escolas ele tiver, mais dinheiro ele vai ganhar. Ótimo, beleza. Mas qual é o custo disso no final? Sim. Será que vale a pena você queimar essa sua saúde física e mental em troca disso? Por quanto tempo você aguenta essa rotina e essa intensidade? Até para não chegar nessa exaustão e distúrbios muito maiores, né? Exatamente, que aí entra a questão do burnout, que a Inês falou, né? Então, você buscar realmente esse conhecimento, e isso, na verdade, é um desafio imenso, porque não é fácil você conseguir perceber qual é o seu limite. Até porque as pessoas são ensinadas aqui a sempre ir atrás de vencer os limites, de ir além dos seus limites. E chega um momento que o corpo cobra, né? E ele vai cobrar, e o processo de adoecimento, quando a gente fala de saúde mental, ele vem de uma forma muito silenciosa. Quando você percebe que não, ele dominou, e aí você está numa situação de risco, muito risco, né? Luísa, você falou que você já foi buscar esse autoconhecimento, a própria terapia. Você chegou no limite ou os sinais já foram suficientes? Eu cheguei no limite. Mas defina limite, né?
Porque eu só não cheguei... Eu cheguei no meu limite, mas poderia ter sido pior. Porque uma colega da escola desmaiou em sala de aula. E ela teve a coragem de se vulnerabilizar. E quando eu estava chegando no meu limite, ela falou: você quer desmaiar também? Ela poderia não ter tido a coragem de me falar que isso já tinha passado com ela, né? Então, por isso a importância da comunicação, a importância do conhecimento. As duas coisas que eu falei, como a escola pode ajudar? Vamos colocar nos livros didáticos, nos documentos oficiais. A BNCC, que é a Base Nacional Comum, já está contribuindo para a superação, uma reparação histórica, mas ainda não se sabe como fazer, né? É um processo que, infelizmente, ainda se está engatinhando, mas, assim, conhecimento e diálogo. As pessoas precisam se cativarem e se respeitarem para conseguir que menos professoras desmaiem. Talvez esse seja o grande... Você falou, o que é o limite? Talvez seja esse. E também acho que a Abel pode colocar, porque o limite de cada um é diferente, relativo, né? sim. E é muito relativo. É relativo. O sofrimento é relativo. Sim. E precisa chegar ao limite, né? Mas acho que tem um ponto, além, né, com relação a essa questão do limite, é a questão da valorização. Sim. É uma pergunta para os dois. Vocês acreditam que uma maior valorização dos professores pode ajudar nesse processo de saúde mental dos educadores? Eu acredito que sim, mas na verdade a gente até estava colocando nos bastidores, né? A valorização ela tem que partir inicialmente do próprio professor. E muitas vezes esse professor se coloca como um ente muito resistente a esse processo de valorização. A gente busca muitas vezes mostrar para ele, olha, você vai receber tais formações, você vai receber tais benefícios. E ele, muitas vezes, no processo de formação, ele repete o que os alunos dele fazem, né? Então, é claro que são casos e casos. Não vou aqui generalizar e dizer que todos os professores têm essa tendência, mas o que a gente vê é isso. E que, infelizmente, alguns poucos pagam por muitos, né? Então, você tem sempre essa questão de dizer, é porque o professor é reacionário e coisa e tal. Não, na verdade não. Ele tem que mudar essa percepção, ele tem que se valorizar, ele tem que se colocar como um ente ativo do processo. Até porque toda e qualquer profissão passa por um professor. Sim. Né? E um ponto, e isso eu coloco até nas minhas formações. A gente não lembra de todos os nossos alunos, mas todos os nossos alunos lembram da gente. Com certeza. Né? Então, esse é o grande papel, não só do professor, mas do educador de um modo geral. E aí eu acho que a Luísa colocou um ponto importante, que a gente também tem alguns atores invisíveis nesse processo, que são as merendeiras, os porteiros, né? A equipe de apoio. Né? Muitas vezes a gente pergunta assim, com quem que as crianças aprendem a dizer bom dia ou boa tarde? Não é com o professor, é com o porteiro. Sim. Né? Então, isso faz muita diferença. A educação ela acontece em todos os espaços, e não só na sala de aula. E todos esses entes acabam sofrendo desse processo de adoecimento de alguma forma também e precisam dessa atenção. Né? Então, muito mais do que falar só do professor, mas falar dos educadores, eu acho que sim. É importante justamente para desmistificar, para abrir esses espaços, né? E para começar a mudar esses paradigmas que são tão arregados. Luísa, essa valorização, ela é possível e a gente está próxima? Qual é a visão do professor com relação à valorização? Eu sou muito otimista. Melhorou muito, porque se não tivesse melhorado e se eu não fosse otimista, eu não estaria mais na educação faz tempo. Então, assim, tem muito que melhorar e o processo é muito árduo e não é uma coisa de dias, é uma coisa de anos e de muita intensidade, tem. E são várias frentes para combater todo esse desrespeito histórico com a saúde mental, no geral, de todas as pessoas, sabe? Mas, assim, claro que há de se reivindicar melhores salários. Claro que sim, há de se reivindicar menores escalas, mais tempo de espaço, de intervalo, mais recursos, mais materiais, várias coisas materiais. Claro que sim, isso é bom para todo mundo, para todas as áreas. Como não também para o nosso inspetor de aluno, entende? Mas isso é muito importante porque é complicado. Eu que trabalhei...
que frequento, né, há anos a universidade pública, é um jogo de braço que é muito complicado quando a gente fala nesses termos, porque os especialistas no social vão dizer que é um trabalho de combate social. Mas os especialistas, e eu estou indo para a área da psicologia da educação, vai entender a importância da gente se responsabilizar, porque a vida é nossa. É terrível, mas tem gente com o mesmo salário que você, tem gente com a mesma sobrecarga que você, que está com condições de saúde melhor. Por quê? Porque estão se preservando. E é muito difícil, porque a gente acha que enquanto os outros não nos cuidarem, nós não vamos conseguir nos cuidar. Consegue sim. Consegue sim. Claro que quanto mais recurso você tiver, você vai conseguir se cuidar melhor. Mas você pode começar hoje respirando. Tá nervoso comigo? Respira, toma uma água. Por você, não por mim. Faz a pausa que a gente Faz ouviu, a pausa. como a Inês colocou. Exatamente. Esse autoconhecimento, quando a gente tem essas habilidades socioemocionais, tem o contato com as habilidades socioemocionais, vai ficando mais fácil a gente perceber aí quais são os nossos gatilhos. Sim, com certeza. Com certeza. Na verdade, a gente percebe que a BNCC trazer esse foco em educação socioemocional foi um grande avanço na educação brasileira, até porque nós, brasileiros, estamos anos-luz atrasados em relação a isso, né? E isso reflete em N fatores, né? Como a gente estava falando, 99% dos professores que hoje estão no Brasil nunca tiveram nenhum tipo de contato durante a sua graduação com a educação socioemocional. Então, como é que você vai querer que ele trabalhe isso com o aluno dele? É impossível. Você precisa formar esse professor primeiro para que ele se sinta apto a fazer com o aluno. A gente não dá o que a gente não tem, né? Então, isso faz toda a diferença. E aí, você mostrar para eles que existem formas dele se perceber e trabalhar isso dentro do próprio aspecto dele, da mudança de paradigma, da mudança da forma como ele se enxerga e enxerga o outro, você tem realmente um processo de amadurecimento da educação brasileira muito grande. A gente percebe, inclusive, até da questão das violências que existem dentro da escola, que são frutos desse processo de adoecimento, né? Mas voltando, né? A valorização do professor, ela tem que partir também da percepção dele como ente ativo desse processo, né? E buscar realmente se valorizar, mas como indivíduo e não como profissional, né? E aí sim, a gente vai ter realmente uma grande transformação nesse processo educacional. E é um processo. Sempre. E é um processo de autoconhecimento para a gente chegar no momento que a gente percebe que a gente precisa de ajuda. Uhum. Uma das formas desse professor, desse educador buscar ajuda é através do CAPS. Sim. Qualquer um pode procurar um CAPS. Sim. Na verdade, o CAPS ele é a alternativa que a gente tem da reforma psiquiátrica para os hospitais psiquiátricos. Praticamente vários municípios, dos menores aos maiores, têm os CAPS. Eles funcionam quase que como um posto de saúde voltado para a saúde mental. É claro que eu estou reduzindo bastante aqui a sua função, mas é um organismo que vai estar ali pronto para atender, né? E vai dar todo o subsídio de atendimento, caso a pessoa precise de medicação, consulta com psicólogo, psiquiatra. Então, é uma saída, sim, muito importante, oficial, né? O CAPS, ele funciona com apoio do município, do estado e da União. Então, constitui realmente, talvez, essa porta de entrada, né? É claro que existem outras. Todo mundo pode ter acesso a psicóloga, a psiquiatra, basta que procure. Mas o CAPS talvez seja, assim, uma porta de entrada até para ele se perceber e ter esse contato inicial com o processo de início terapêutico. E a pessoa precisa de um encaminhamento para seguir para o CAPS ou ela sentiu esse gatilho, como a Luísa estava falando, né? Percebeu que está chegando no limite ou chegou ao limite, muitas vezes, como a colega da Luísa chegou a desmaiar. Ela precisa de um encaminhamento ou ela pode chegar e pedir essa ajuda? Olha, funciona das duas formas. Tá? Isso varia muito de acordo com como cada secretaria encara. Mas, em via de regra, ele pode até chegar numa UPA e, a partir da UPA, ele já consegue o encaminhamento para um CAPS sem muita dificuldade.
né? Isso, Então, até porque a própria UPA, os postos de saúde em algumas cidades são mais próximos. Na maioria das vezes a gente tem um acesso, chegar lá e perguntar qual que é o mais próximo, certo, Abel? E qual caminho para ser direcionado ao CAPS, né? E lembrar que o processo terapêutico, ele não necessariamente ele vai incidir em pessoas que têm um adoecimento mais crônico. Desde realmente um processo de autoconhecimento, autodescoberta, até realmente sinais e sintomas mais severos. Então, o importante é, quanto mais cedo, melhor. Porque o processo de adoecimento, principalmente dos transtornos mentais, quando ele impacta nas suas atividades, como a gente falou, e aí isso traz um comprometimento, você vai ter um desgaste maior também, tanto emocional, familiar, financeiro e profissional. Então, isso acaba virando uma retroalimentação, né? E são gatilhos que levam a um adoecimento ainda maior. Mas, claro, o autoconhecimento e a autopercepção e essa busca, se permitir essa ajuda, eu acho que é fundamental para qualquer pessoa, não só para o professor. Sim, a Luísa colocou isso muito bem. Esse é um processo que às vezes a gente também não quer encarar, porque o autoconhecimento tem essa parte boa da gente identificar quais são os nossos gatilhos, mas também mexer com as nossas sombras. Principalmente com as nossas sombras. Eu queria pedir por mais espaços como esse aqui, que todo mundo que estiver em casa, onde estiver ouvindo a gente, sinta o nosso abraço, de verdade. Eu sei o que vocês estão passando. Claro que cada história é única, cada pessoa tem o seu processo, mas quem está passando por um desconforto, né, por alguma coisa patológica, é muito difícil. É muito difícil e normalmente a gente não tem. É muito fácil é fácil até a gente dizer, há de ter coragem, mas e quando não há espaços encorajadores? Então isso aqui é um privilégio que a gente está proporcionando a nós e a quem está tendo contato com esse vídeo, porque eu percebo aqui em mim, ó, na minha pele é arrepiada, então no meu corpo e nas minhas emoções, o espaço privilegiado de encorajador mesmo, né? Assim como eu sou grata à minha colega, que antes que eu viesse a ter algum problema maior, se vulnerabilizou para mim e assumiu, olha, eu já fiquei tão ansiosa e tão estressada que eu acabei desmaiando em sala de aula. Isso é um ato de coragem, isso é um se vulnerabilizar, isso é um ato de amor por si, porque quando ela fala isso, ela está se reconhecendo e se valorizando, e por mim. Eu a amo. Eu amo a minha companheira de trabalho pela coragem e pelo carinho que ela me deu. E olha que eu conversei com ela poucas vezes na vida. Então, eu sinto que eu posso dar esse abraço para vocês hoje e falar isso para vocês. Tenham coragem e vocês não vão se arrepender. Não é fácil, mas eu procurei ajuda, eu precisei de ajuda e eu sou muito agraciada por ter acesso à informação e por ter acesso a uma rede de apoio maravilhosa. E hoje eu sou acho que vocês nem sabem disso, mas eu sou... E eu nem sei se eu teria coragem de falar isso se não tivesse propiciado um ambiente tão propício, encorajador para isso. Mas hoje eu já estou há mais de 2 anos com acompanhamento de um psiquiatra maravilhoso do CAPS de Praia Grande e da psicóloga maravilhosa no CAPS de Praia Grande. E isso mudou a minha vida. E eu me considero uma pessoa mais realizada, uma pessoa mais empoderada, uma melhor profissional, por ter esse autoconhecimento e por ter esse apoio. Isso, procurar ajuda e se vulnerabilizar não quer dizer que a pessoa é menos em nenhuma área. Pelo contrário, isso é muito difícil. É muito difícil, porque é uma coragem que exige a gente superar os nossos medos, mas também está exposto aos preconceitos que existem, e são muitos. Né? Então, talvez colegas meus de trabalho vão ouvir isso e vão ouvir saber se está tudo bem. E está tudo ótimo. Está tudo ótimo. Está melhor agora. Então, procurem o CAPS da cidade de vocês. Procurem rede de apoio.
procurem escrever. Eu só estou conseguindo falar isso porque eu já escrevi muito sobre isso. Eu já fiz vídeos sobre isso e eu já conversei para muitas pessoas sobre isso. E o primeiro momento, quando eu falo, é dó. Eu já senti muita dó de pessoas que me amam porque não sabem que CAPS é bênção. CAPS não é motivo de doença, não necessariamente. Porque, às vezes, como a gente estuda com emoções, emoção, o conflito, a doença, existe para a cura, para a superação, para a evolução como ser humano. Então, hoje, há mais de 2 anos, podendo ter o privilégio de ter dito sim para a minha saúde mental, eu estou muito mais saudável do que eu estava 2 anos atrás. Até porque são as emoções que regem a nossa vida, né? Então a gente precisa realmente cuidar delas. Eu quero agradecer muito a participação de vocês por terem compartilhado toda essa experiência e também toda a vivência de vocês com relação a essa temática tão importante e contribuir aqui nesse espaço de formação de professores e estudantes. Quero que vocês deixem aí as considerações finais, por favor. Bom, foi um prazer poder estar aqui nessa live trazendo essas informações e espero que a gente possa ter aberto, descortinado, na verdade, essas oportunidades que a gente tem de autoconhecimento e autocuidado. É extremamente importante para que os nossos educadores possam estarem saudáveis e poderem cuidar bem dos nossos alunos, até porque isso é uma coisa que eu falo nas minhas formações. A gente não sabe o que o futuro reserva aos nossos alunos. Muito provavelmente das cadeiras das salas de aulas vão sair governantes e cabe a nós, educadores, fazermos com que eles possam ser bons governantes, né? Então, a gente realmente agradece essa oportunidade e que venham, como a Luísa falou, venham mais momentos como esse. E eu me coloco à disposição de todos para a gente continuar esse diálogo. Muito agradecida, de verdade. Quando a gente terminar aqui, eu vou fazer questão de abraçá-los e sintam o meu abraço. Cada um que participou, de estar... É um primeiro passo. O primeiro passo foi dado. Então, se eu posso dar uma sugestão para vocês, não deixa a peteca cair, sabe? O primeiro passo foi dado, você já dedicou tempo, que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, porque você recebeu um chamado para esse conhecimento. Você não é mais o mesmo ignorante que você era antes do início dessa live. E conhecimento, com os poderes, aumenta as responsabilidades. O que você vai fazer com esse conhecimento? Você vai guardar para si, você não vai respirar, você vai passar, transformar a sua vida e compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. A peteca tá aí, ó. Né? E vamos continuar. Eu tenho o meu YouTube, Luísa, com S, Lena, de Helena, Ale, de Alessandra. Meu nome é Luísa Helena Alessandra da Silva Rodrigues. E o meu YouTube é Luísa Lena Ale. E eu já tenho muitos vídeos, tenho contações de história, porque eu gosto muito da fala do Ferreira Goulart, que é um poeta brasileiro, que diz: a arte existe porque a vida não basta. É muito difícil falar de emoção, é muito difícil se vulnerabilizar. A arte pode ajudar a gente. Vamos ouvir música, vamos ouvir poesia, vamos ver vídeos, filmes, contação de histórias, né? Eu sou contadora de histórias, então eu espero que vocês possam se inspirar e se sentir abraçados, que a gente possa continuar esse diálogo através do YouTube. Comentem e vamos fortalecendo essa rede e fazendo um mundo melhor e uma vida melhor, né? É isso que eu desejo a todos. Obrigada. Perfeito, obrigada. Muito obrigada. Eu quero agradecer a participação de todos vocês que nos acompanharam aqui. Quero que vocês sigam as nossas redes sociais, @edocente e também @saberedu. Fiquem ligados, porque uma vez por mês a gente vai ter esse bate-papo aqui, esse encontro marcado depois da aula, para debater assuntos contemporâneos e principalmente fundamentais. No chat tá também o link para o seu certificado por ter participado aqui dessa live tão importante, com tanta troca, com tantos insights que eu acredito que podem fazer a diferença na vida de todos nós. Muito obrigada e até uma próxima.